Bom dia, meus amigos, tudo bom com vocês? Tudo tranquilo? Mais um vídeo aí para o nosso canal. Então, hoje nesse vídeo nós vamos falar de um tema, novamente um tema controverso, e também com relação ao canal RVC Carros Clássicos. Dessa vez é o seguinte: por mais que a gente tente deixar bem claro que o nosso canal não tem viés ideológico, a gente só se atém aos fatos, vez ou outra, quer dizer, muitas vezes ou outras, entram sempre pessoas para colocar seus comentários políticos, né? Dos mais variados viés, né? E ultimamente tem se intensificado muito as pessoas que colocam viés sempre falando com relação aos vídeos dos anos 70 e anos 60, com relação àquela época, uma época terrível, que as pessoas eram perseguidas, torturadas, presas, que não sei o quê, que parece que é uma coisa tipo como se quisesse reescrever a história, né, como ela de fato ocorreu, né? Antigamente eu não comentava, eu só deixava esses comentários lá, mas hoje em dia eu me sinto incomodado. Eu tenho comentado algumas vezes, porque é uma coisa que incomoda, porque é uma coisa que, tipo assim, a gente tenta trazer nos nossos conteúdos apenas o fato ocorrido, as coisas que aconteciam, e demonstrando através de imagens como é que eram, né? A gente procura sempre trazer, dentro do possível, vídeos coerentes com a época exata daquele acontecimento. Por exemplo, se nós estamos tratando do ano de 76, a gente procura trazer vídeo de 1976. Mas como é difícil você obter vídeos sempre daquele mesmo ano, às vezes a gente pode estar trazendo de um ano anterior ou de um ano posterior, mas a gente tenta trazer o retrato fiel daquele momento da história, né? Então, voltando com relação ao assunto dos viés ideológicos, nesse aspecto está incomodando que as pessoas estão tentando reescrever a história, como eu disse anteriormente. Então agora eu estou buscando trazer esse tipo de informação do comentário. Não é sempre que eu vou estar comentando, mas quando eu sentir que a situação está muito descabida, eu vou trazer o comentário. E agora no meu vlog eu posso trazer a minha opinião com relação a essa situação. E é o seguinte, pessoal, como eu disse, esse pessoal tem um viés mais de esquerda, eles têm por hábito querer reescrever a história. Eles querem adaptar a realidade da cabeça deles para um mundo que aconteceu. Não houve isso. A ditadura militar não foi perfeita. Foi um período de exceção, um regime de exceção, que se fazia necessário no momento porque nós estávamos sendo assediados por países hostis que vivem na ditadura, no mundo comunista, que eles estavam querendo implantar aqui também o seu comunismo. E eles queriam, através desse tempo, com vários países aqui da América do Sul aconteceram isso. Tá? Não foi com o Brasil, não. Primeiro foi da América Latina, Cuba, né? Que aí ela foi filtrada por esse comunismo da União Soviética e veio querer espalhar para os países da América do Sul, porque era o objetivo estratégico dos comunistas soviéticos que essa parte, que é uma parte assim guarnecida, né, entre aspas, pelos Estados Unidos, fosse infestada pelo regime deles, que é uma questão estratégica, que eles poderiam posicionar as armas deles, as bases deles. E o Brasil era vital, porque o Brasil é continental. Então eles queriam implantar essa ditadura do proletariado, né, entre aspas, aqui. Só que eles não tiveram sucesso, porque teve o contragolpe de 31 de março de 64. Né? No momento foi uma vitamina eficaz, mas depois os militares excederam aqui o período, né? Eles não eram para ter ficado esse tempo todo. Mas isso aí ficou para a história. O nosso debate em questão é, quer dizer, aqueles tempos eram tempos ruins, o povo brasileiro sofreu? Não. O povo brasileiro transcorreu normalmente, com o sofrimento diário dele. A inflação estava alta, né, de um determinado período, né, porque até meados dos anos 70 estava estável aqui, estava tranquilo, nós estávamos perante um milagre econômico, né? O Brasil cresceu muito, teve um boom de crescimento, né? As pessoas puderam comprar até seus carros, né? Então estava mais favorável nesse aspecto, né? Na segunda metade dos anos 70 que começou a piorar, a inflação subiu por conta da crise do petróleo, né?
da guerra do Yom Kippur lá em Israel, que hoje originou toda essa crise do petróleo e tal. Então, mas fora isso, a vida transcorria normal, as pessoas trabalhavam, corriam atrás, né? Batalhavam pelo seu dia a dia, né? As coisas normais igual nós temos hoje. A diferença é que era muito mais tranquilo, né? Os bandidos não haviam dominado ainda as favelas, né? A segurança era visível, né? A gente sentia que a gente era mais seguro. Então as coisas transcorriam muito melhores do que hoje em dia, nesse aspecto, né? E hoje em dia a gente não tem tanta liberdade quanto tinha naquela época, por incrível que pareça. A gente não pode estar comentando aqui no canal, por exemplo, vários assuntos, principalmente ligados à justiça. Vocês devem saber por quê, né? Se a gente não pode comentar é porque a gente está vivendo, de certa forma, sob um regime ditatorial. E naquela época podia se falar, né? Você podia falar. Você podia, agora você não poderia ser incisivo, né, nos seus comentários, né? Atacar frontalmente na TV o governo, né? Poxa, que aí você era cobrado, né? Mas fora isso, acho que as coisas transcorriam normal para mim, na minha cabeça de criança naquela época, tudo era normal. Meus pais viviam tranquilamente normais. E olha que meu pai serviu na época de 1964, hein? E para ele foi tudo normal, transcorreu normal. Então foi tudo, não teve essa coisa que muitas pessoas estão comentando aí nos comentários dos vídeos dos anos 60, 70, que era época de chumbo, que você era perseguido, torturado, torturavam sua mãe, seu pai. Isso aí era com quem era metido com o comunismo. Esse pessoal subversivo, revolucionário aí. Infelizmente fizeram a cabeça de muita gente jovem naquela época, que não tinha consciência das coisas como de fato ocorriam, né? Não sabiam quem foi Stalin, quem era Lenin, quem foi Mao Tse, aquele líder revolucionário lá do Vietnã, lá no Camboja, né, que matou milhões de pessoas também. Nunca ouviram falar da fome da Ucrânia. Essas pessoas não sabiam nada disso, eles só ouviam das coisas boas, né? Do herói libertador Che Guevara. Eles não viram de fato as coisas como eram. Infelizmente, eles fizeram a cabeça desse povo aí, desses jovens, né? Que entravam para essa batalha aí contra o regime ditatorial brasileiro. Puro papo furado. Mas é isso aí, pessoal. O vídeo de hoje só queria fazer essa espécie de desabafo e comentar a respeito disso aí com vocês, tá? E lembrando aos gentis amigos, claro, não esqueça de curtir e compartilhar nosso vídeo. Se o amigo ainda não for inscrito, não perca tempo, se inscreva. Então, até a próxima, pessoal.